Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 24 do volume 1, continuando, Luísa se curva com graças, dores e contradições que advêm dos padres. Jesus, usando a epidemia de cólera, coloca no suporte da lâmpada, tornando público o seu status de vítima. Ó Deus, que pena! Quantas lágrimas eu derramei! Quantas vezes eu pensei que era desobediente! Eu disse para mim mesma, como? Aquela virtude que é mais agradável ao Senhor está tão longe de mim? O que uma alma desobediente pode fazer e esperar de bem? Muitas vezes eu reclamei com o nosso Senhor e às vezes cheguei a me ressentir. E quando Ele queria que eu aceitasse o sofrimento, eu resisti o máximo que eu pude. Mas o Senhor, quando viu que eu estava começando a resistir, mostrou que Ele não estava me curando, e Ele não me disse mais nada e de repente veio me surpreender. O que o confessor disse então é porque às vezes Ele não queria que eu caísse nesse estado, mas isso não estava em meu poder. É verdade que eu fui desobediente e que nunca serviu de nada, mas também lembro que o castigo mais doloroso para mim foi não poder obedecer. Nesse período, lembro que havia cólera, uma epidemia, e um dia orei ao meu bom Jesus para interromper esse flagelo. E ele me disse, te satisfarei enquanto você concordar em se oferecer para sofrer o que eu quero. Eu disse a ele, Senhor, eu não posso. Você sabe como eles pensam, sacerdotes, e o fato deve passar somente entre eu e você, só nós dois. Assim, eu estou pronta para aceitar tudo o que você quiser. E ele me disse, minha filha, se eu me preocupasse com o que os homens pensavam e imaginavam de mim, eu não teria operado a redenção do gênero humano. Mas eu tinha meus olhos somente na salvação deles. E o grande amor que me devorou me fez fazer dessa maneira, que quando vi pessoas que pensavam mal de mim e me deram a oportunidade de me fazer sofrer mais, eu deveria oferecer aquelas mesmas dores que eles me deram para a sua salvação. Você esquece que o que mais eu quero de você é a imitação da minha vida? E de tudo o que eu lhe oferecer, farei parte de tudo? Você não sabe que o ato mais bonito, heróico e agradável que eu tenho é que vocês devem me oferecer, é o de se oferecer por aqueles que são justamente contra vocês? Nossa! Fiquei muda, não sabia o que responder. Aceitei tudo o que o Senhor queria e até a noite fiquei surpresa com esse estado de sofrimento. E fiquei 3 dias seguidos assim, petrificada. E depois que me recuperei, não senti mais nada sobre a cólera. Uau! Que trecho, hein? Uau! Então, gente, aqui claramente ela tá triste, chateada, porque o padre falou para ela no último pedacinho que era para ela ser paciente e fazer a vontade de Deus, mas que ela deveria parar de ser desobediente por voltar a ficar petrificada novamente. Então, é uma contradição absurda. O padre vem e fala para ela, faça a vontade de Deus. E aí fazer a vontade de Deus é justamente ficar petrificada. E eles não entenderam isso. A culpa é deles? Não, eles não entenderam, só isso. Ela não tem que ficar brava com eles porque eles não entenderam. Ela não abriu o coração ainda, ela não fala nada para eles ainda nesse momento. Ela não abriu o coração dela. Ela ainda não falou a verdade. Não falou que ela vê Jesus, que enquanto ela está petrificada, Jesus comunica as dores dele para ela. Nada, não contou nada para eles ainda. Nada. Né? E aí, imagina, ela está com 34 anos escrevendo esse diário. Foi quando ela começou a contar que aí eles mandaram ela escrever o diário. Então ela passou muito tempo enrolando para falar com os padres, né? Amadurecendo a ideia na cabeça dela de que ela tinha que assumir de uma vez por todas essa realidade de falar para os padres que ela estava vendo Jesus, conversando com Jesus, né?
E eu falo isso, né? Que eu converso com Jesus, que Jesus fala comigo, mostro claramente para vocês. E não é fácil. As pessoas olham para você como se fosse uma criatura maluca. Mas assim, eu tô numa situação tão ruim, porque muita gente fala com Jesus, né? Muitos pregadores da renovação carismática falam com Jesus também, que ouvem Jesus, ouvem o Espírito Santo. Então eu tô numa fase boa da igreja, não posso reclamar, né? Porque a gente tá numa fase em que tem visões, as pessoas têm visão com Nossa Senhora, tem visões, né? Conversas com Nossa Senhora, locução interior. Então, eu estou numa fase boa da história, mas Luísa, né, nesse momento ali, é complicado, né? Ela ainda, nessa época de 1800, 1900, comecinho ali, nessa situação de 1880, que ela começou, 1899, 1888, que ela estava no casamento místico, né? Antes do casamento místico, ela já estava vivendo isso, então ela estava com uns 20 anos, 20 e poucos anos. Então, assim, complicado. Os padres olhar para uma menina tão novinha, né? E acreditar que ela era santa, alguma coisa assim. Então, tinha uma confusão, uma contradição ali, né? Ó Deus, que pena. Quantas lágrimas eu derramei. Quantas vezes eu pensei que eu era desobediente. Porque o padre falava tanto para ela que ela era desobediente, que ela era caprichosa, que ela tinha inventado tudo, que ela que estava fazendo acontecer esse negócio, ou que era demônio que estava fazendo isso com ela. Imagina, demônio. Tinha padres que cada um falava uma coisa, né? E aí ela falou assim, não acredito, essa virtude que é tão agradável ao Senhor, como que eu não consigo obedecer? Tem algum problema comigo? Não é possível, eu tenho que obedecer, como que eu faço para obedecer? E ela não tinha como obedecer. O que uma alma desobediente pode fazer é esperar de bem. Então isso serve para nós, né? Se a gente for desobediente, o que a gente pode esperar de bem? Né? Porque é uma virtude realmente muito agradável a Deus e é a condição para você viver a divina vontade, é justamente a obediência. Muitas vezes eu reclamei com o nosso Senhor e às vezes cheguei a me ressentir, tadinha. Ela ficou brava com Jesus, né? Ficava brava com ele. E quando ele queria que eu aceitasse o sofrimento, resisti o máximo que eu pude. Não queria ela se opunha a Jesus. E aí ela fala sério, como que uma filha da divina vontade, que ainda não ela ainda não fez esse processo, né? Nesse momento ainda, ela não passou por isso ainda, tá? Uma mulher que vai ser a filha da divina vontade se opõe tanto a Deus assim. Então, assim, eu fico... Aí, quando eu comecei a ler o diário da Luísa, eu não entendi nada. Eu falei, mas Jesus, me ajuda a entender, porque logo que eu comecei, eu falei, ela não é obediente. Ela se opõe ao Senhor. Ela fica arrumando confusão aí, ó. Como que ela vai ser a filha da divina vontade, a filha primogênita da divina vontade? Tá vendo como ela tá em formação ainda? E a gente também estamos nessa situação de formação ainda, né? Então a gente até entendeu o que é vontade de Deus, ela não entendia ainda o que era vontade de Deus para ela, porque se ela entendesse, Jesus não precisava ficar convencendo ela, né? Aí ela fala que o que o confessor disse, então, é porque às vezes ele não queria que eu caísse nesse estado. O confessor não queria que ela voltasse a ficar petrificada, né? Ele não sabia que ela estava saindo do corpo, ela nunca falou, ela nunca explicou, nunca, entendeu, gente? Eles não sabiam o que acontecia quando ela ficava petrificada, ela não tinha contado ainda. Então, eles não têm culpa de nada. Eles são tudo... Eles, os padres, não tem nada de errado neles. Quem que é o culpado de tudo isso? A vontade divina. Ela existe. Ela é real. A vontade divina é real. Acordem, essa é a realidade. Ela existe. Ela está em todo lugar. A vontade divina, ela que faz coisas que a gente não entende. Entendeu, gente? Acorda aí. Divina vontade existe. Ela está rodeando você. O tempo todo é a divina vontade que mantém você numa situação X, Y, né? É assim, é a divina vontade que permite todas as coisas acontecer. Trevas e luz. A gente não falou das trevas e luz?
na última formação? Então, a divina vontade ela é responsável tanto pela trevas e pela luz. Aquilo que você não sabe o que é a vontade de Deus ainda, que você tem que descobrir. E enquanto você não descobre, você fica nessa confusão toda. Faz parte. Se isso não é pecado. Não é pecado você não saber o que está acontecendo. Os padres não estão pecando contra a Luísa quando deixaram ela 17 dias petrificada. Eles não estão pecando, eles só simplesmente não têm conhecimento. E a falta do conhecimento é culpa deles? Não. Se Deus não falar com eles, eles não vão saber. Se a Luísa não falar para eles, eles não vão saber. Tá vendo? Jesus, ele usa a gente para falar com os padres. Jesus, ele usa a própria pessoa que está recebendo a graça para ela abrir a boca e falar. Se ela não falar, ninguém vai saber. Aí eu fico perguntando para Jesus, por que a Nossa Senhora não falava? Era o Senhor que falava, não ela. Como que Nossa Senhora era filha da Divina Vontade se ela não falava? Foi porque o Senhor deu uma ordem para ela não falar. Só por isso, porque senão ela tinha falado. Porque o Senhor estava com ela. O Senhor estava com Maria o tempo todo. O Senhor era o próprio Verbo, né? O maior filho da Divina Vontade era o Senhor mesmo. O Senhor era o Verbo manado. Entendi. Ele está falando comigo de novo aqui, explicando. O Senhor que era o Verbo manado. Então, quem tinha que brilhar era o Senhor naquele momento. Ela não. Eu acabei de ler a Mística Cidade de Deus e entendi isso. Nossa, o Senhor é lindo, né? Como que pode o Senhor responder tudo através dos livros que eu estou lendo? Que coisa incrível. O Senhor é muito inteligente, Pai. Muito inteligente. Eu estou no livro exatamente no capítulo que bate com esse momento que eu estou fazendo a meditação da Luísa para poder bater tudo. O Senhor liga as coisas, o Senhor liga a carne com o arroz e com o feijão. Aí a Mística Cidade de Deus é o arroz. E o feijão entrou agora na conversa, que é a Valtorta. E a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo era o quê? Era outra carne? Era outro acompanhamento, que às vezes a gente coloca um toicinho junto, né, com a feijoada. Entendi. Muito bom. Era linguiça? No churrasco tem a carne de porco, de boi, e tem a linguiça de porco. Então era tipo outro acompanhamento, outra carne. Então a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. E São José? São José é a salada. Vocês não vão entender nada, né, gente? É assim, vou explicar pra você por que eu tô falando isso. Semana passada eu tava dormindo e depois que eu acordei, Jesus falou assim: começa a dar a carne só pra eles. Pode dar a carne, liberar a carne pra eles. Aí na hora eu entendi que a carne era o livro do céu. Na hora. Aí como o livro do céu é carne, os outros livros são outras coisas, né? Aí por isso que eu estou falando pra vocês, né, sobre isso. Então vamos lá. Vamos continuar aqui, senão eu fico brincando com vocês aqui. Nesse período lembro que havia cólera. E um dia orei ao meu bom Jesus para interromper essa epidemia. Então eu vou pedir para Jesus acabar com essa coronavírus de uma vez por todas. Vamos lá? Senão eu não vou fazer a missão pro Senhor, hein? O Senhor liberou ela do flagelo da cólera, eu podia falar com o Senhor isso, né? Não vou mais ler nenhum livro pro Senhor, viu? Enquanto o Senhor não acabar com essa coronavírus de uma vez por todas. Não, mas eu não tenho esse problema com o Senhor, não. Eu sei o que o Senhor tá fazendo. Fique em paz. Pode fazer o que o Senhor quiser com o coronavírus. Pode fazer o que o Senhor quiser. Eu não tenho esse problema, não. Pra mim eu não tenho oposição nenhuma. Pra mim, a Divina Vontade tem que reinar. Ela já passou por isso porque ela estava ainda aprendendo. Agora eu já sei, né? Eu já tenho a Divina Vontade. A Luísa já trouxe pra mim essa realidade toda. Então eu sei muito bem o que é fazer a vontade divina e aceitar tudo, resignar-me a tudo. Então eu aceito tudo que o Senhor faz. Tudo é lindo, perfeito. Faça como o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Amém, glória a Deus. Não precisa mexer com nada. Pode mandar
né? Qualquer flagelo que o Senhor quiser. Tudo é pro reino da divina vontade vir. Então, quem sou eu, nunca vou atrapalhar. Aí Jesus aqui fala para ele: te satisfarei enquanto você concordar em se oferecer para sofrer o que eu quero. Então, ali com ela podia pedir para ele tirar essa epidemia de cólera. Ela podia, porque ela não sabia nada do que ele estava querendo com ela ainda, não tinha entendido nada ainda, né? Ela estava na vontade humana dela totalmente ainda, né? Então, calma, a gente tem que ter paciência com isso, tá? Ela não é a filha da divina vontade ainda, a gente já deixou bem claro isso no capítulo anterior que a gente leu, tá bom? Ela ainda não é, tá bom? Ela vai se tornar depois, então temos que ter paciência, calma aí. Agora, nós já estamos falando, divina vontade reina na nossa vontade, então a gente não tem que pedir nada para Jesus, nada, deixar ele livre, ele tá mandando, ele reina, a divina vontade manda luz e manda trevas, deixa ela trabalhar, ela é reina, tá bom? A gente não se opõe, tá bom? Aí ele fala aqui, aí ela fala: Senhor, eu não posso, eu não vou aceitar que os padres venham aqui não, não vou aceitar não quero, é tudo entre eu e você, só entre eu e você. Ela afirma aqui, ela fica firme. Aí se o Senhor não deixar os padres virem encher minha paciência, eu tô pronta para aceitar o que o Senhor quiser. Olha só, ela falou: eu tô pronta para aceitar o que o Senhor quiser, tudo. Só padre que eu não quero, só isso que eu não quero. E ele me disse, olha o que Jesus disse para ela: meu Pai do céu, misericórdia, toma conta, vamos ouvir de novo. Minha filha, se eu me preocupasse com o que os homens pensavam e imaginavam de mim, porque isso era a preocupação dela, essa era a preocupação dela, amor próprio, eu não teria operado a redenção do gênero humano, filha. Mas eu tinha meus olhos somente na salvação deles, dos seres humanos. E o grande amor que me devorou me fez fazer dessa maneira, que quando eu vi pessoas que pensavam mal de mim, e foram muitas, hein? E me deram a oportunidade de me fazer sofrer mais, o que eu deveria fazer? Oferecer essas mesmas dores que eles me causavam para a salvação deles. Olha que legal. Então, quando você está sofrendo alguma coisa, você tem que pegar esse sofrimento que a pessoa está te causando e oferecer pela salvação dela. Tá vendo? Esses sofrimentos, humilhações que eu passo na minha casa, eu tenho que pegar tudo e oferecer pela salvação do meu marido. Esses sofrimentos que eu sofro na minha paróquia, eu tenho que pegar tudo e oferecer pela salvação da minha paróquia. Tá vendo, gente? Olha que interessante. Olha que legal. Você esquece que o que eu quero de você é a imitação da minha vida? Então, se eu fiz isso, você também tem que fazer. E de tudo o que eu lhe oferecer, trevas ou luz, você fará parte de tudo. E eu farei parte de tudo disso. Você não sabe que o ato mais bonito, heróico e agradável que eu tenho e que vocês devem também ter em vocês é o de se oferecer por aqueles que são contra vocês. É pagar o mal com o bem. Você está vendo como que paga o mal com o bem? Vocês já leram isso na Bíblia, gente? Na Bíblia está escrito isso tantas e tantas vezes. Pagar o mal com o bem. Vocês já repararam na Bíblia, já leram a Bíblia, o quanto que se fala que é para pagar o mal com o bem? É muitas vezes que é para pagar o mal com o bem. Eu não sei se eu vou saber, mas só que só escrever bem, quando você escreve bem aqui na Bíblia, saiu 713 resultados. Aí no Gênesis, aqui ele já fala aqui, olha, se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Falando para Caim. Aí falou para Caim, tá? Vamos ver mais aqui. Em Gênesis, juras que não farás nenhum mal, assim como também nós não tocamos em nada do que é teu. E se temos feito bem, deixamos-te partir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Não sei quem é, mas é isso aí, fazer o bem. Tá? Tem muito bem aqui, mas não tem nada a ver com esse, tá? São 700 e pouco, mas nem todos, tá? Tem a ver, né?
Mas assim, tem muitas vezes aqui. Por que pagaste o bem com o mal? Em Gênesis 44. Jesus perguntando, por que pagaste o bem com o mal? Ele fala muito sobre isso. Vamos ver mais aqui. Aqui o juramento do Senhor, em Êxodo 22, intervirá entre as duas partes, para que se saiba se o responsável pela guarda do animal não pôs a mão sobre o bem do seu próximo. Aí, no caso, é de bens, né? De bens, tem a ver com bens. Aqui ele fala aqui, em Levítico 5:4, se alguém por descuido ou irreflexão jurar fazer qualquer coisa de bem ou de mal, logo que se der conta disso, será culpado qualquer que seja o juramento inconsiderável. Eu não vou refletir a palavra de Deus porque não dá tempo agora. Mas assim, eu queria colocar claramente sobre isso, né? De pagar o mal com o bem com o mal, essa coisa toda. Tem muito na Bíblia, muito. Vou passar mais pro Sapiensais, que é onde mais fala. Os Sapiensais no livro do Salmo, sabe? Sapiensais é os livros do Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Sabedoria. Esses são os livros chamados sapiensais, tá? Que é para quem não sabe. A Bíblia é riquíssima, maravilhosa. É linda. Hoje é dia da Bíblia, então não tem problema a gente relar nela, né? Porque ela é vida, alimento. Um alimento maravilhoso. O Jó também é um livro sapiensal, tá bom? Para quem não sabe. A gente leu o Jó ontem na primeira leitura, não sei se vai continuar lendo, mas é um livro sapiensal. Aqui, ó, Salmos 13. Ao mestre do canto de Davi diz o insensato em seu coração: não há Deus, corromperam-se os homens, sua conduta é abominável, não há um só que faça o bem. Mais aqui. Aparta-te do mal e faz o bem, busca a paz e vai ao seu encalço. Salmo 33. Salmo 34. Pagaram-me o bem com o mal. Olha só. Salmo 35. Suas palavras são más e enganosas. Renunciou a proceder sabiamente e a fazer o bem. Salmo 36. Espera no Senhor e faz o bem. Habitarás a terra em plena segurança. Salmo 36. Aparta-te do mal e faz o bem, para que permaneças para sempre. Salmo 36. Observa o homem de bem, considera o justo. Salmo 37. Retribui-me o mal pelo bem. Hostilizam-me, porque quero fazer o bem. Anunciei a justiça na grande assembleia, não cerrei meus lábios, o Senhor bem sabeis. Não tem nada a ver com bem. Bem feito. Considerei bem isto. Não. Tu preferes o mal ao bem, Salmo 51, a mentira, a lealdade. Não há um só que pratique o bem, Salmo 52. O que mais aqui? Pagaram-me o bem com o mal e o amor com o ódio. Salmo 108. Salmo 118, mas vós, Senhor, estáis... Não tem nada a ver com bem. Aqui, Salmo 124. Fazei bem, Senhor, aos que são bons e aos homens retos de coração. Fala muito sobre pagar o mal com o bem. Fala muito mesmo. Eu li várias vezes já essa expressão de pagar o mal com o bem. Enquanto eles fazem mal para você, você faz o bem. Aqui, em Provérbios, aqui, ó. Não fica... Não. Tá. Aqui, a desgraça, Provérbios 17, a desgraça não deixará a casa daquele que retribui o mal pelo bem. A desgraça nunca deixará a casa daquele que retribui o mal ao invés do bem. Tá vendo? O homem de bem goza do fruto de sua boca. O homem de bem deixa sua herança para os filhos. Quem investiga o bem, busca o favor.
O que busca o mal será por ele oprimido. Gente, fala muito sobre isso. O desejo dos justos é unicamente o bem, que espera os ímpios é a cólera. O homem liberal faz bem a si próprio, mas o cruel prejudica sua própria carne. Aqui, orienta bem o teu caminho. Transformando o bem em mal, ele arma ciladas e põe nódeas nas coisas mais puras. Eclesiástico 11:33. Transformando o bem em mal. A gente não pode transformar o bem em mal, tá vendo? É muito importante a gente investigar o bem, ver o bem das obras das pessoas. Ver sempre o bem nas obras das pessoas, sempre. E quando alguém te fizer algo mal, às vezes a pessoa não sabe por que está fazendo, que é o que a gente viu no padre. Os padres não sabiam que a Luísa estava se comunicando com Jesus enquanto ela estava petrificada. Então não é culpa deles. Então Jesus, ele, não fala isso para ela, porque é ela que tem que tomar essa decisão de aceitar essa realidade. Interessante isso, né? Porque por que Jesus não conta para ela? Por que Jesus ele não fala certas coisas para ela que são óbvias? Por quê? Jesus ele fala isso para mim. Eu não falo certas coisas para vocês. Eu não falo como vocês têm que se comportar. Eu falo só a verdade. Eu falo a verdade. A decisão de vocês viverem essa verdade é vocês que têm que decidir. Ele não põe palavras na boca da gente. Ele não facilita, porque ele nos deu capacidade para a gente poder, inteligência para a gente poder tirar as conclusões por nós mesmos. Imitar a vida dele, a gente vai fazer se a gente entender, Aí esse dia eu estava conversando com uma das meninas, não vou falar o nome, e eu fiquei um pouco assustada com ela, né? Fiquei assustada, mas Jesus também fica assustado com a gente também. Que é o seguinte, ela leu quase todos os livros do céu, sem entender nada. Jesus Cristo me deixou assim assustada, porque como que pode uma pessoa ler tudo o livro do céu várias e várias vezes e não entender várias coisas? Não entendeu várias coisas. Aí na hora que ela começou a ensinar outra pessoa, ela começou a entender. Interessante isso, né? Aí eu fui perguntar para Jesus, o que é isso? A pessoa só entende quando ela começa a ensinar os outros? Aí Jesus falou, não é questão de... É porque ela está ensinando os outros que ela vai entender. É que ela, ela poderia estar entendendo sozinha, lendo sozinha, entendendo sozinha, mas só que ela não quis. Ela não tinha uma predisposição para entender. Ela tinha predisposição para não querer entender. E aí ela mesma falou para mim, Aline, eu não aceitava certas coisas. Eu não queria certas coisas. Eu me negava a certas coisas. Agora eu não me nego mais. Agora eu estou entendendo muitas coisas, porque eu não me nego mais. Ela mesma reconheceu. Agora eu não estou fechando. Eu não estou fechando a porta do entendimento. Então agora eu estou pronta a aceitar, a aprender. E para aprender, eu preciso depender de você para entender as coisas. E custou para mim entender isso. Eu achava que sozinha eu ia ler o livro do céu e ia entender. E não consigo entender sem a sua ajuda, Aline. Aí ela veio claramente, até que enfim entendeu isso. Aline, sem a sua ajuda eu não consigo entender o livro do céu. Eu entendi que eu não consigo. E eu preciso da sua ajuda. Então ela veio atrás de mim. Mais do que nunca, para poder entender o livro do céu. Então precisa de ajuda humana. Jesus, ele quer que as pessoas que caminham comigo precisem de mim e queiram precisar de mim com humildade e obediência. Então, quem não tem problema comigo, ele falou que entende, tanto que tem uma pessoa que entende mais do que eu até. Tem uma pessoa que está me dando aulas, porque ela é tão obediente, tão simples e tão aberta, que ela me dá aulas, porque Jesus abre o véu para ela também, como abre para mim.
E ela consegue ler o livro do céu e às vezes pegar coisas que eu não peguei. E vocês acham que eu fico com inveja? Com ciúme disso? Nossa, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Vocês não têm noção de como eu agradeço a Deus por essa pessoa ser um reforço que Ele me mandou. É um presente de Deus na minha vida. Eu agradeço de todo o coração por cada uma das meninas que foi mandado para mim. Mas essa menina especialmente, meu Deus, que maravilha. Até agora ela, foi um presente, sim, feito sob medida para me ajudar. Um braço direito de verdade. Amém? Jesus, eu confio em vós, fiat. Os outros não ficam com ciúme, não ficam tristes, não ficam bravos, por favor, porque Deus quer a mesma coisa para vocês. Mas é a abertura de vocês que vai fazer toda a diferença. Venham, conversar comigo, que a gente vai conseguir realizar todas essas graças, esses prodígios de conhecimento. Com certeza, todo mundo vai alcançar. A mensagem aqui não é uma indireta, não. É uma abertura a abrir, É uma intenção pura de que todas vocês também se abram e possam dar aulas para mim. Amém? Ela disse aqui, fiquei muda, não sabia o que responder. Tadinha. Depois que Jesus falou, Você esquece que o que eu quero de você é imitação da minha vida e de tudo o que eu lhe oferecer, farei parte de tudo? Você não sabe que o ato mais bonito, heróico e agradável que eu tenho é que você deve me oferecer, é o de se oferecer por aqueles que são contra vocês. Então, você se oferece, para sofrer coisas dessas pessoas que são contra você, para poder oferecer para Jesus, em favor dessas mesmas pessoas. Ela ficou muda, não sabia o que responder, e depois disso ela aceitou tudo o que o Senhor queria. Tá vendo, gente, o que a palavra de Deus tem poder? Quando uma coisa é bem esclarecida, quando a gente entende as coisas, como a gente muda a nossa cabeça, é só falta de entendimento. Jesus vai explicar muito isso no livro do céu, sobre as verdades, o conhecimento e o entendimento. Como isso é a chave que liga você ao céu. Amém? A viver na terra, assim como no céu, que é a promessa do reino da divina vontade, é a gente entender igual as almas do céu entendem Deus. É só sabedoria, é só entender verdades. E essas verdades se tornam matéria física quando você acredita e confia e se firma nas verdades. A verdade da palavra é invisível, mas a palavra invisível se torna entendida, se torna matéria física, se torna atitudes reais. Se Jesus fala uma coisa para você, faça o bem ao invés do mal, e você entende que esse bem que você vai fazer ao invés do mal, vai transformar isso em vida para o outro, em santidade para o outro, em vitórias para o outro, em saúde física para o outro e para você também. E essa saúde física, o que faz? Faz você trabalhar. E o seu trabalho faz o quê? Faz gerar dinheiro, faz gerar frutos, faz gerar, alimento, faz gerar plantações. Você está entendendo? Você vai trabalhar e você vai fazer as coisas acontecer. Você vai para a fábrica e vai produzir aquele bem, que é material. Você vai conhecer uma verdade, ela vai abrir sua mente, vai fazer você aprender aquela ciência, aquela matemática, aquele conhecimento, vai se transformar em matéria física quando você colocar numa impressora 3D ou você produzir um alimento baseado naquele entendimento que você aprendeu daquela planta, daquele alimento, como aquele alimento fica bem, aquele tempero, e se torna um alimento diferente, um sabor diferente. Vocês estão entendendo como que a sabedoria se transforma em realidade, em coisas palpáveis? Que o abraço que você dá numa pessoa, por causa de um agradecimento que você dá, por causa que você entendeu que ela te ama, um elogio que você fala, que transforma em um sorriso. Então é tudo palpável. A verdade se torna realidade palpável. E é isso que a gente vai começar a conhecer cada vez mais aqui no nível do céu.
E aí depois disso, ela se recuperou desse monte de oposições, né? Aceitou essa realidade, mesmo depois ainda brigando com ele, mas ela aceitou e a cólera evaporou. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.